Isso é algo que eu não toquei por 4 décadas. Eu sei. Teve gente que veio até mim e disse: Você não prega sobre a segunda vinda? E eu ficava tipo: Não, 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 não. E eu não gostava do que via. Sentia que pregar sobre a segunda vinda criava cristãos preguiçosos com mentalidade de fuga ou argumentativos. Em 2021, o Espírito de Deus começou a tratar comigo pessoalmente e disse: Filho, quero que estude isso. Larry Sparks. Estou com uma das minhas pessoas favoritas de todos os tempos. Isso não é exagero, John Bever. Nós nos conhecemos há bastante tempo. Você teve um impacto profundo na minha vida. Quero que o pessoal da Destiny Image saiba disso. Anos atrás, quando comecei a buscar Jesus, peguei seu livro por acaso. Eu ia pegar outro livro, mas peguei Drawing Near. E aquilo não me deixou muito confortável. Eu esperava algo que me fizesse sentir bem, mas você falou sobre o temor do Senhor, santidade, cultivar amizade com Deus. Sim, sim, todas essas coisas me marcaram. E não digo isso de forma leviana, eu digo que esse livro me marcou. Faço o que faço hoje, seja em publicações ou avivamento e levando pessoas à presença de Deus, porque esse livro foi formativo na minha vida, John. Eu te amo e sei que nossa comunidade Destiny Image também te ama. Bem, sou muito grato pelo quanto te amo, mas tenho uma notícia. Se Deus pode falar por um jumento, pode escrever por um ser humano. Sempre acho que meu nome está no livro por ter sido o primeiro a lê-lo. Não sou inteligente o bastante para escrever algo assim. Então eu sou um servo de Jesus que o ama de todo o coração, mente, alma, corpo e força, e eu sei que você também é assim. E é por isso que somos tão bons amigos. Eu tenho muito respeito por você porque você ama o reino. Você trabalha para uma empresa absolutamente magnífica, a Destiny Image, mas mesmo assim você é um homem que pensa no reino. E eu adoro isso. Os autores que você apresenta são incríveis. Seu trabalho está impactando muitas pessoas. Só o Tribunal de Cristo mostrará quanto você impactou as pessoas por obedecer a Deus. Grato, grato. Obrigado, John. Falando nisso, quero falar sobre algo que é muito profético. Nossa comunidade está muito interessada em conteúdo profético. Você lançou esse novo livro. Quero dizer, este é um best-seller do New York Times. É o seu primeiro best-seller do New York Times. Então, vamos comemorar. Isso é incrível, especialmente para um livro sobre a segunda vinda de Jesus. Eu adoro isso, John. Olha, estou te dizendo, isso é algo que não mexo há 40 anos. Eu sei. Pessoas vinham me perguntar: Você prega sobre a segunda vinda? E eu dizia: Não, 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 não. Eu não gostava do que via. Eu sentia que pregar sobre a segunda vinda gerava cristãos preguiçosos, com mentalidade de fuga ou argumentativos. Em 2021, o Espírito de Deus começou a tratar comigo. Ele disse: Filho, quero que você estude isso. Bem, Larry, notei uma mudança na minha vida. Minha família dizia: Pai, você está mudando. Minha esposa falou: Você é meu marido favorito. Eu perguntei: O que isso significa? Ela disse: Eu gosto mais do 2.0 do que do 1.0. E percebo que estou chorando, chorando, derramando lágrimas em oração para ganhar almas para Jesus. E penso: Espera aí, isso está dando bons frutos. Estou mais apaixonado pelo ministério do que antes. Não estou preguiçoso, nem desenvolvendo mentalidade de fuga ou ficando argumentativo. E percebi naquele momento que quando um corredor participa de uma corrida, se ele está correndo uma prova de 5 quilômetros, uma prova de 5 quilômetros, todo mundo sabe que são 5.000 metros. Quando é que ele corre mais rápido? Quando ele vê a linha de chegada nos últimos 100 metros. Deus quis que tivéssemos isso dentro de nós, a segunda vinda de Jesus, para criar em nós uma urgência de nos ocuparmos da obra do nosso Pai. Porque se você olhar para a segunda vinda de Jesus, é o segundo assunto mais falado em toda a Bíblia. Só a salvação é mais mencionada na Bíblia do que esse tema. E é o segundo assunto mais falado pelos pais da igreja primitiva. No Novo Testamento, há 318 versículos sobre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, um a cada 30 versículos fala sobre a segunda vinda de Jesus, são 300 profecias sobre a primeira vinda e mais de 2.400 sobre a segunda. Isso é algo que Deus enfatiza. Então, aqui estão as duas perguntas que surgiram para mim quando comecei a perceber isso. Primeiro, se Deus fala tanto sobre isso, por que John Bever não está falando sobre isso? Mas mais importante, se Deus fala sobre isso, por que tanto? Qual é a sabedoria dele por trás disso? Era isso que eu precisava entender. Busquei a Deus e acredito que ele me mostrou. Aqui está o que eu quero fazer, porque você já deu tantas entrevistas incríveis sobre isso até agora, eu percebo.
Veja o que você faz com Tony Merkel, The Confessionals e Blurry Creatures. Eu quero falar sobre algo que venho te mandando mensagens, te incomodando, porque esse livro, O Rei Está Chegando, você fala sobre muitos acontecimentos fantásticos do fim dos tempos, eventos que vão acontecer. Mas tem algo nesse livro que muitos outros livros sobre o fim dos tempos não têm. Eu quero falar sobre isso. E está bem aqui. Estou abrindo meu livro, semana 4, parte 1. Prepare-se para o retorno dele. E você começa a descrever sobre as igrejas em Apocalipse. Sim, para a nossa conversa de hoje. O que te motivou a fazer isso? Porque você vê semelhança entre aquelas igrejas em Apocalipse e onde estamos agora. E como isso é relevante para nós hoje, John? Se as mensagens de Jesus se aplicassem apenas àquelas igrejas historicamente, elas não teriam sido incluídas no Apocalipse. O fato de estar nas Escrituras indica que se aplica a nós atualmente. Agora, há muitas pessoas que acreditam que, na verdade, é uma visão histórica cronológica da igreja desde o tempo dos apóstolos até agora. Eu acredito que isso pode ser verdade, mas acredito que, se for realmente escritura inspirada, todas as 7 mensagens se aplicam a nós hoje e devemos levá-las muito a sério hoje. Agora, a que mais me chamou a atenção, eu sempre senti, Larry, que a igreja dos últimos tempos é a igreja de Laodiceia. Isso era algo que me preocupava sobre os Estados Unidos. Não somos quentes nem frios, não estamos em chamas ou totalmente entregues. Eu sou um descrente. 62% dos americanos se dizem crentes, mas somos mornos. Temos fervor suficiente para nos misturar com os fervorosos e frieza suficiente para nos misturar com os frios. Ou seja, conseguimos nos misturar tanto com o mundo quanto com a igreja. Não quero falar sobre essa. A que me chamou a atenção foi a igreja de Sardes. Se você olhar para a cidade de Sardes, a Sardes histórica, ela era a cidade mais rica do mundo conhecido nos tempos da Bíblia. Sardes era tão opulenta, tão rica, que eles não perseguiam os cristãos. Agora, se você olhar para Tiatira, olhar para Pérgamo, eles foram perseguidos. Se você olhar para Filadélfia, eles foram perseguidos. No entanto, em Sardes, a igreja cristã não era perseguida porque tudo o que os cidadãos de Sardes se importavam era com a opulência. Desde que eu tenha minhas coisas materiais e esteja vivendo uma vida feliz, não me importo com o Deus que você serve. A igreja não usou a riqueza e os recursos de Sardes para ser mais eficaz na construção do reino. Eles, na verdade, acabaram sendo um pouco engolidos pela cultura de Sardes. Então Jesus vem até eles e diz: Vocês têm um nome. Vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Agora, espera um minuto. Esta não é a cidade de Sardes. Esta é a igreja, segundo as palavras de Jesus, a igreja de Sardes. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Que maneira de começar uma carta. E então ele dá o motivo. Ele disse: Eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Sardes, em resumo, era uma igreja bastante mundana. Se você olhar para a graça de Deus nos perdoa gratuitamente de todo o pecado. Ela nos liberta da penalidade do pecado, mas também nos capacita a viver uma vida piedosa. E a igreja de Sardes estava simplesmente absorvida pela cultura, pela sociedade, e eles não eram eficazes. Então Jesus disse a eles: Vocês estão com as vestes manchadas, agora vocês precisam perceber isso. Todos nós precisamos. Apocalipse 19, versículos 7 e 8 diz: Chegou o casamento do cordeiro e sua noiva se preparou. Não diz que Deus nos preparou. Diz que a noiva se preparou. Como ela se prepara? A ela foi dado vestir-se de linho puro e resplandecente, pois o linho representa os atos de justiça dos santos, ou seja, como vivem. Certa vez eu estava em oração e o Senhor me disse: Filho, notou que não falei a nenhuma das 7 igrejas? Eu sei no que vocês creem. Ele não disse a nenhuma das 7 igrejas: Conheço suas intenções. Ele disse a todas: Eu sei o que vocês fazem, ou conheço suas obras. Veja na nova versão transformadora e nova King James em cada uma das 7 igrejas. Então, qual é a veste nupcial que estamos preparando para o nosso grande dia? Porque a segunda vinda não é um evento, é o casamento de todos os tempos. É um noivo que está apenas esperando o pai dizer: vá buscar sua noiva. E uma noiva apaixonada, ansiosa, que mal pode esperar para o noivo chegar. Então vamos lá, isso é muito legal. O que uma noiva faz enquanto espera o noivo vir buscá-la? No antigo casamento judaico, sobre o qual escrevi um capítulo, ela faz um vestido de noiva.
Certo, a noiva se preparou. Certo. Às vezes me pergunto se a igreja americana tem material até para um biquíni, quem dirá para uma veste de casamento. Mas Jesus disse em Apocalipse 16: Bem-aventurado aquele que mantém suas vestes brancas. Agora, qual o problema da igreja de Sardes? Eles manchavam suas vestes. Como alguém mancha sua veste? Tiago diz: a religião pura e imaculada é visitar órfãos e viúvas em suas dificuldades e manter sua veste sem se manchar com o mundo. Manchamos nossas vestes ao nos tornarmos mundanos, mesmo dizendo pertencer a Jesus. Somos a noiva aguardando o retorno do noivo. Essa noiva manteve-se pura e não se envolveu com outros homens. O noivo estava ausente e, após a assinatura da Ketubá, o casamento foi arranjado. O noivo partiu por um ano para preparar um lugar para ela. Ela está se envolvendo com outros. Ei, vou te contar algo. José pensou: Maria está com outros. Vou deixá-la, vou me divorciar, pois, quando se está desposado, já se está casado. Quando estamos noivos na nossa cultura, ei, 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 você pode terminar esse noivado. Você não pode romper um desposório. Você tem que se divorciar. Agora somos casados com Jesus. O preço da noiva foi o precioso sangue do Cordeiro. E ele pagou um grande preço para que pertencêssemos a ele. E Tiago diz: Ei, você está dormindo com o mundo, você está se comprometendo com o mundo, você está flertando com o mundo. Você é um adúltero. Então aqui está José querendo repudiar Maria em segredo. E o anjo teve que vir e dizer: Não, 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 ela não foi infiel a você. Então eu olho para a igreja de Sardes e o problema era que as ações deles não atendiam aos requisitos de Deus. Eles estavam sendo manchados pela cultura de Sardes. E assim suas vestes estavam sujas. E tudo isso tem a ver com santidade. Santidade é algo que eu acho que deveria nos alegrar. Eu amo o que C.S. Lewis disse. Ele afirmou que quem acha santidade entediante não entende seu real significado. Quando se descobre a verdadeira santidade, ela se torna irresistível. É verdade, a santidade é realmente irresistível. Por quê? Porque é a porta de entrada para a intimidade com Deus. É isso que cada um de nós deseja. O que queremos é ter intimidade com Jesus. Por isso, João, o apóstolo, escreve essas palavras. Isso é realmente incrível. Leio minha Bíblia há 47 anos e não sabia disso até o ano passado. João diz, ouçam estas palavras. João diz, 1 de João 2:28, e agora, filhinhos. Ele não diz, e agora, ateus. Ele não diz, e agora, agnósticos. Ele disse, agora, filhinhos. Ele está falando apenas com os crentes. Ele disse: permaneçam em comunhão com Jesus para que, quando ele voltar, tenhamos confiança e não fiquemos envergonhados. Duas reações dos crentes quando Jesus voltar: uma é confiança, outra é vergonha. Quem sentirá vergonha? Aquela que flerta com o mundo, se deita com qualquer um, namora e dá seu número para o mundo. Quem terá confiança? Aquela que se manteve pura esperando seu noivo voltar. Larry, eu amo tanto o povo da igreja. Eu amo tanto o povo de Deus em nossa nação, na igreja. Eu não quero vê-los envergonhados quando ele voltar. Eu quero vê-los confiantes. Quero que saibam, me mantive pura para o meu noivo no dia do meu casamento. Você consegue imaginar se, quando eu fui de avião para casar com a Lisa, há 44 anos, sabe? Ela estava lá em Indiana se preparando por 2 meses, deixando a igreja pronta. Estava tudo tão bonito. Cara, quando ela entrou pelos fundos com o pai, até as flores perderam o brilho. O corredor, toda a beleza que ela criou, as decorações, a visão mais bonita que eu já tinha visto estava bem na minha frente. Ela tinha o sorriso mais terno, os olhos lindos e cheios de saudade vindo em minha direção. O vestido dela era deslumbrante. Já pensou se eu tivesse ido lá e a Lisa surgisse na porta dos fundos com o pai, usando um vestido comum e amassado? Estava sujo de terra e com manchas de pasta de amendoim ou geleia. O cabelo dela estava bagunçado e ela sem maquiagem. O que isso teria me dito? Esse dia não é tão importante para ela. Talvez seja importante agora, mas não era há 2 meses. Ela se arrumou. Ela se preparou para aquele dia. Podemos nos preparar para a chegada do nosso noivo. Quando vejo as pessoas comentando sobre escatologia, fico feliz que mencionem estações. Essas linhas do tempo. Fico muito feliz porque isso faz parte. Eu precisava saber onde seria meu casamento, eu precisava saber a que hora seria, isso é importante. Passamos a maior parte do tempo nos preparando.
Então, este livro, cerca de 30% dele, trata das estações, das linhas do tempo, das coisas que as Escrituras revelam claramente. Cerca de 70% deste livro trata de nos prepararmos para não sentirmos vergonha, mas alegria ao encontrá-lo. E vou te dizer algo: a escatologia pregada de forma errada causa medo. Quando a escatologia é pregada corretamente, ela gera entusiasmo. Eu estava animado para o meu casamento. Eu não temia o meu casamento. Gente, nosso noivo vai voltar para nos buscar e será na nossa geração. Eu realmente creio nisso de todo o coração. Quando as pessoas entenderem isso, ficarão mais animadas e apaixonadas pelo ministério e por servir a Jesus do que nunca antes. Sabe, eu quero falar talvez sobre o meu capítulo favorito. Não sei se é permitido ter um capítulo favorito, mas eu tenho um capítulo favorito. Você pode ter seu rascunho favorito. Bom, E eu quero que o pessoal saiba o porquê. Porque, mais uma vez, meu coração arde por avivamento, um mover de Deus que transforma o cenário. E desde que conheço o seu ministério, John, conheço a frase que você tem neste capítulo, que fala sobre um coração estabelecido. Esse é o meu capítulo favorito. Sim, e há uma frase que o Espírito Santo te deu, e para ser sincero, é uma afirmação surpreendente. Enquanto viajo e ministro em outras nações, e enquanto dou às pessoas um contexto do que o Espírito Santo está fazendo, eu cito que o Senhor te deu essa percepção. Eu acredito que isso é bíblico em termos do que devemos esperar. Jesus vai voltar, mas eu realmente creio que ele voltará para uma igreja em avivamento. Haverá trevas profundas e você estará nelas se falar disso. Mas eu acho que vai haver algo glorioso que ele fará na verdadeira igreja. Então, tudo isso para dizer, João, em um coração firmado, você fala sobre como estava em oração muitos anos atrás e o Espírito Santo falou com você. Você pode relembrar o que ele disse? Como isso é relevante para o momento em que estamos vivendo nos últimos dias? parece que foi ontem, numa noite do início dos anos 1990, quando o Senhor me disse: "O que você verá em sua vida fará o livro de Atos parecer brincadeira de criança." Eu fiquei surpreso, ele disse. "O mover do meu espírito será 7 vezes mais forte que no livro de Atos." Respondi: "Deus, só acreditarei se o Senhor me mostrar uma passagem bíblica. Me desculpe, não posso acreditar." Se você olhar para a carta de Tiago, ele disse: "Ei, sejam pacientes, firmem seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima." O agricultor precisa esperar o fruto amadurecer até receber a chuva temporã e a serôdia, sendo que a temporã começou no Pentecostes. Ao observar os fatos, os líderes se escondiam no cenáculo enquanto 3.000 almas eram salvas. Você vê outra reunião. 5.000 são salvos, oram e o prédio treme. Alguém traz uma oferta ao culto e morre por mentir sobre isso. Você olha para Pedro, ele sai andando pelas ruas, e não é uma rua só, são as ruas de Jerusalém, e há uma multidão de pessoas doentes alinhadas nas ruas, e todos se levantam curados. É como um pastor esvaziar um hospital apenas caminhando pelos corredores. Quero dizer, eles disseram que toda a região da Ásia ouviu a palavra do Senhor em apenas 2 anos. Eles não tinham podcasts, eles não tinham rádios, eles não tinham Instagram. Quero dizer, um movimento incrível do Espírito de Deus. Cidades inteiras estavam sendo salvas. Lida, Sarona, Jope, a cidade de Samaria. É impressionante o que estava acontecendo. Porém, se observarmos o que Deus diz, ele afirmou que nos deu a chuva temporã, moderadamente no livro de Joel. Se você olhar para a versão King James, se você olhar para Ageu, ele diz que a glória da última casa, da última igreja, será maior do que a da primeira. Se você olhar para o livro de Eclesiastes, o fim de uma coisa é melhor do que o começo. Se você olhar para Jesus, ele guardou o melhor vinho para o final. E então Isaías completa tudo. Isaías diz que o povo de Deus nos últimos dias vai dizer: "Afasta-te de mim, ídolos, eu vou me livrar de vocês." E lembre-se, idolatria é cobiça no Novo Testamento. É quando amamos ou desejamos algo mais do que amamos ou desejamos Jesus. Ele disse que o povo de Deus vai dizer aos ídolos: "Saiam daqui, eu não quero mais vocês." E ele disse: "Naquele dia farei chover." E ele disse: "Naquele dia o sol será 7 vezes mais brilhante." Deixe-me te dizer uma coisa. Quando chove naturalmente aqui no Tennessee, o sol não brilha 7 vezes mais forte. Essas nuvens cobrem o sol. Ele não pode estar falando sobre chuva natural. Ele não pode estar falando sobre o sol natural. Ele está falando sobre o Filho de Deus. A glória dele, a grandeza dele vai ser 7 vezes maior. Maior do que o quê? Vai ser a luz de 7 dias. Toda a glória de Deus dos 7 dias vai ser revelada nesses últimos tempos. Porque foi isso que Isaías profetizou: trevas vão cobrir a terra e densa escuridão os povos.
Mas a luz de Deus vai brilhar sobre o seu povo, e os incrédulos serão atraídos por essa luz. Estamos caminhando para o maior mover de Deus que esta terra já viu. Sabe, não quero ser sensacionalista ou especular, mas diria, João, o que você acha? Acho que estamos vendo isso começar, talvez. Estamos vendo os estágios iniciais disso só por causa do que estamos vendo agora. Em universidades seculares na América, milhares de estudantes, eu conheço a equipe que está fazendo isso, estão entregando seus corações a Jesus. Sim, Mate e Tônia Pruitt e aquele pessoal, você vê batismos no Oceano Pacífico meio que como era nos dias do movimento de Jesus. O que você diria? Só com base nisso, porque você viaja pelo mundo todo. Você vê sinais desse mover de Deus. Eu sei que há mais, mas você vê sinais? Com certeza, se você olhar para a igreja do Irã, em 1979 havia 500 cristãos no Irã. Se você olhar hoje, há mais de 1 milhão de cristãos no Irã. Se você olhar para a China, em 1949, a China tinha 1 milhão de cristãos. Hoje, ela tem mais de 100 milhões de cristãos. Se você olhar para a África subsaariana, ela tinha 1% da população cristã do mundo no início do século XX. Hoje, ela tem 32%. Há movimentos de Deus acontecendo em todo o mundo. Está acontecendo. Está começando a acontecer aqui. Agora, isso é conjectura. Essa é a minha opinião. A chuva temporã começou com força e depois foi diminuindo. Eu acredito que a chuva serôdia vai começar com uma garoa e vai terminar com força total. Então é mais ou menos assim que eu me sinto. Vai ser meio que o oposto. Vamos ver. Eu posso estar 100% errado nisso porque eu não tenho base bíblica. A única passagem bíblica que eu posso citar sobre isso é o fato de que Jesus disse que o céu deve receber Jesus até que aconteçam os tempos da restauração de todas as coisas. Então, é uma restauração se você olhar para isso no final. E eu acho que essa é uma linguagem saudável quando dizemos: olha, sabe de uma coisa? Eu só estou tentando fazer o meu melhor, baseado nas escrituras, para entender isso. Porque penso em Ezequiel 47, naquele rio que começa como um filete e no final se transforma em algo em que você precisa nadar. Então nós dizemos: Deus, que assim seja, e que possamos entregar nossas vidas em qualquer missão única que Deus tenha colocado para você, para quem estiver assistindo isso. Que reconheçamos os tempos e estações que vivemos, Mateus 24, mas também precisamos reconhecer que ele deseja derramar seu espírito sobre todos. E John, sinto que ele quer fazer isso por meio de nós, de pessoas que têm temor e são cheias do seu espírito. Quer deixar uma mensagem final para a comunidade Destiny Image? Reforço a recomendação deste livro. Sou muito grato por como Deus está soprando sobre isso, pela visibilidade, pelo reconhecimento e pelas vendas, mas acima de tudo, John, pelo impacto profético que isso está tendo. Acho que essa é uma mensagem para o momento certo. Bem, sabe, acho que o pensamento final que quero compartilhar é que quando cheguei aos capítulos 6, 7 e 8, tive uma visão mais clara no meu próprio coração de quanto Jesus nos ama. Tive uma visão mais clara do que jamais tive em toda a minha vida de quanto ele deseja estar perto de sua noiva. Tudo isso está acontecendo. Vamos focar no objetivo final. O objetivo final é que ele quer uma noiva com quem ele vai governar o universo para todos sempre. E acontece que nós temos o privilégio de ser a noiva dele. Então é como um rei e uma rainha governando um território, e esse território, por acaso, é o universo. Ele disse: quero ela ao meu lado. Amo servir no ministério com minha esposa, Lisa. E eu diria que Jesus está ansioso para passar a eternidade com sua noiva. É por isso que ele diz: o trono que meu pai me deu, aquele que vencer, eu darei esse mesmo trono ao vencedor. Temos um futuro empolgante. Amém. E é para isso que a história está caminhando. A história está caminhando para um banquete de casamento vitorioso e glorioso. Sim. E tem aquela escritura maravilhosa que fala sobre ansiar pela sua vinda. E essa é a nossa oração. Eu oro para que, mesmo através desta entrevista, através deste livro, você seja alguém que anseia e ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você está preparado e não se surpreende com o que acontece no mundo. Mas John é o avivalista em mim surgindo novamente. Número 3, que estejamos atentos. Senhor, que seja assim, que estejamos nesses dias do derramamento 7 vezes maior da chuva serôdia. E, Senhor, mostra-nos como ser condutos e catalisadores para que o rio de Deus flua onde quer que formos. Então, sim. Bênçãos para vocês, John e Lisa, para toda a família Devry. Nós temos a maior consideração por vocês.
Te amo muito, Larry.